Olá, boa noite a todos que estão aí ligados na página do IGES, o Instituto Goiano de Estudos Espíritas, para a live dessa noite, uma live muito interessante. Hoje, dia 13 de abril de 2020, são exatamente aí 21 horas, e nós vamos hoje falar sobre como entender o pronunciamento da OMS, Organização Mundial da Saúde, sobre aborto durante a pandemia aí do coronavírus. Hoje nós teremos aí a participação de dois companheiros, que daqui a pouquinho eu vou apresentar melhor, o Jefferson Belomo e o Jorge Dyer. Para iniciarmos a nossa atividade, eu gostaria de pedir, então, que nós pudéssemos fazer todos juntos, nós aqui, vocês que estão aí em casa nos acompanhando, que a gente possa fazer juntos uma prece para abençoar aí a nossa atividade dessa noite, tá ok? Eu vou pedir, então, que todos possamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogar que o Divino Amigo possa estar conosco neste momento e que possa amparar principalmente aqueles que estão passando pelas mais diversas dificuldades neste momento tão difícil. Que o Senhor possa levar lenitivo, Senhor, a cada coração que se encontra aflito neste momento. Muito obrigado por tudo, graças te damos, que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Adriano Máximo, atualmente presidente do Grupo Espírita Fonte Viva e das Obras Sociais Fonte Viva, vice-presidente do Comitê Goiano da Cidadania em Defesa da Vida contra o Aborto, depois eu vou falar mais um pouquinho desse trabalho que é muito bacana, e um dos diretores do IGES, que é o Instituto Goiano de Estudos Espíritas, que tem por objetivo estudar a doutrina espírita e os mais diversos temas à luz da doutrina espírita. Essa ideia do IGES surgiu em virtude de diversas aberrações, eu vou assim chamar, que nós estamos vendo aí no movimento espírita, algumas leituras equivocadas, né? Não se está mais analisando os temas à luz da doutrina espírita, e sim o contrário, né? Então a ideia do IGES é para que a gente reforce a importância da doutrina espírita nas nossas vidas e a necessidade de estudá-la, né? Porque a gente tem percebido que as pessoas estão se afastando um pouco do estudo da doutrina espírita. É importante nós voltarmos aí a essas origens, né? Resgatar essas raízes do estudo da doutrina espírita. Inclusive, interessante comentar que os dois companheiros que eu vou... Mais do que companheiros, viu, amigos? Que eu vou apresentar agora, nós tivemos bastante contato, mais contato, inclusive, a partir de um momento em que nós percebemos que havia no movimento espírita, é lógico que não todo o movimento espírita, uma pequena parte, mas que faz muito barulho, no sentido de difundir aí a ideia da descriminalização do aborto. O que nos causou assim, um grande susto na época, tanto que nós resolvemos fazer um seminário, que tanto o Jorge quanto o Jefferson participaram na FEEGO, um seminário que foi, se não me engano, em julho de 2018, um sábado, né, 28 de julho de 2018, e ambos participaram desse seminário. Inclusive, se não me engano, está lá no canal de YouTube da FEEGO, quem tiver interesse em buscar depois os vídeos desse seminário, se não me engano, estão lá esses vídeos. E aí nós entramos em contato, né, com o Jorge, com o Jefferson, com o Jaime Lopes, que participaram desse seminário em defesa da vida contra o aborto, que foi excepcional. Inclusive, nesse seminário foi lançado o IGES, eu não sei se vocês lembram, né? Nós lançamos o Instituto Goiano de Estudos Espíritas nesse seminário que se chamou Aborto, Diga Não e Saiba Por Quê. Então eu vou partir para eu já estou falando demais, não é a ideia é nós ouvirmos os nossos dois amigos extremamente estudiosos no assunto que será tratado. Eu vou apresentar então os nossos dois amigos, Jorge Cecílio Dyer, confrade espírita da cidade de Anápolis, Goiás, médico especialista em clínica médica e em endocrinologia, gestor técnico do Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo, secretário da AME Brasil, né, Associação Médico Espírita, e ex-presidente da AME Goiás, Associação Médico Espírita do Estado de Goiás. Boa noite, Jorge. Prazer tê-lo conosco. Boa noite. Alegria grande estar com vocês.
E vou apresentar também o Jefferson Rodrigues Belomo, que é um confrade espírita de Brasília, DF, orador espírita, especialista em cristianismo antigo e colaborador da Comunhão Espírita de Brasília. Grande amigo também, nós sempre estamos aí, quase que diariamente, né, Jefferson? Estamos aí em contato. Grande abraço, seja bem-vindo. É sempre um prazer e uma alegria muito grande. Jorge, boa noite. Eu acho que vai ser um tema bem empolgante e muito bom para a gente tratar. Bacana. Vamos para o nosso bate-papo, então? Já podemos começar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para vocês alguns questionamentos. Eu vou direcionar primeiro para que um de vocês responda e depois o outro já pode pegar direto e já fazer os complementos que entender necessários, tá ok? Os comentários, enfim, fiquem à vontade, tá bom? Okay. Eu vou começar, então, fazendo uma pergunta para o Jefferson. Jefferson, qual o entendimento da doutrina espírita acerca do tema aborto? E aí eu estou falando das consequências espirituais para todos os envolvidos no aborto, casos em que o aborto, entre aspas, é permitido, a questão do planejamento encarnatório, enfim. Tenta fazer, por favor, aí para nós um apanhado de tudo isso. Vamos lá. Então, em relação ao Espiritismo. O Espiritismo, diferente de outras propostas, ele não é uma visão teológica a respeito deste assunto, como de qualquer outro assunto. Ele não é algo que as pessoas acreditam e a partir dali elas definem um dogma, uma crença. O Espiritismo, ele é fruto de uma revelação dos espíritos, né, das pessoas que o corpo morreu, mas elas continuam ativas, elas continuam trabalhando, elas continuam agindo, pensando, mantendo as suas individualidades mesmo após a morte do corpo. Então, quando nós falamos em aborto, da mesma forma que poderíamos falar de qualquer outro assunto, nós temos que ter em mente que não é o que eu, Jefferson, penso, o que o Adriano pensa, o que o Jorge pensa, mas é aquilo que os espíritos trazem de uma revelação. E aí que tem uma diferença muito grande entre o espiritismo e, por exemplo, as propostas teológicas ou mesmo as propostas ideológicas. A teologia é como eu entendo que Deus define algo. A ideologia é como eu gostaria que as coisas fossem. O espiritismo é uma revelação, é como as coisas são. Então, quando nós pensamos na questão do aborto, é como os espíritos nos apresentam esta questão de acordo com as suas consequências, não para a pessoa encarnada nessa vida, mas as consequências para essa pessoa enquanto espírito imortal. Então, é dentro dessa ótica, como espírito imortal, quais são as consequências de um aborto provocado, de um aborto criminoso? É dessa forma que deve ser visto. Então, o Livro dos Espíritos, ele nos coloca que toda vez que é interrompida uma gravidez, é ferida uma lei de Deus, que é a lei de reprodução. E essa lei tem que ser respeitada, porque se existe uma vida, existe o interrompimento dessa vida, nós estamos falando de um crime, de um assassinato. A única exceção que a revelação espírita abre para o ato do aborto é quando ele põe em risco a vida da mãe. Porque aí, nesse caso, a vida da mãe, ela acaba tendo prioridade, porque já é uma vida completa, já é uma vida plena, enquanto a vida do bebê, né, do feto ou do embrião, é uma expectativa de vida. Então se prioriza a vida que já está formada em relação àquela que tem uma expectativa. Tirando isso, qualquer ação de interrupção de uma gravidez, do ponto de vista da revelação espiritual, é um ataque a uma pessoa que está num processo reencarnatório. Então, de uma pessoa que não veio com aquela mãe por acaso, não veio com aquele pai por acaso, não nasceu naquela família por acaso. É uma pessoa que tem conexões, às vezes, multisseculares com aquele casal, com aquela família, com aquele grupo. Então, toda vez que é praticado um aborto, existe uma interrupção desse planejamento reencarnatório. Isso não é uma questão de crença.
mas é uma questão de revelação dos espíritos. E nós nos deparamos sempre com isso nos grupos de atendimento mediúnico, sendo quando nós recebemos as mães que abortaram, os pais que incentivaram o aborto, ou às vezes os pais da mãe que incentivaram, ou seriam os avós da criança, que incentivaram o aborto, aos médicos, às parteiras, enfermeiras e enfermeiros que incentivaram o aborto, a criança abortada. Todos esses espíritos, eles vão contar as suas experiências, normalmente que são experiências trágicas para a vida deles enquanto entidade espiritual, falando a respeito das consequências desse ato. Então, é por essa visão que o Espiritismo se baseia. E é muito triste quando as pessoas tentam trazer uma visão de determinado grupo, ou de determinada ideologia, ou de determinado partido político, para dentro da casa espírita, esquecendo que existe uma revelação espiritual. Que a lei espiritual, ela está para o espírito, como a lei da natureza está para os objetos materiais. Você não negocia com a lei da gravidade, você não negocia com a lei da genética. As leis morais, que é a parte terceira do capítulo do Livro dos Espíritos, né, essa parte que trata das leis da alma, elas também são leis da natureza. E por isso devem ser respeitadas. Daí a importância da lei da reprodução e de não interromper a reencarnação de uma alma que vem com um propósito, que vem com uma ligação conosco. É o que a gente vê também. Assim, e existe um princípio que é um princípio biológico, que o embrião não é um simples conjunto de células, como algumas pessoas tendem a dizer. Uma vez formado, o embrião fatalmente vai desenvolver um ser humano, a não ser que tenha erros genéticos e ele acaba se resolvendo no processo de aborto espontâneo. Mas o embrião, ele fatalmente vai gerar um ser humano. Então, a célula primordial, a célula, o óvulo que foi fecundado e se tornou ovo, ele já é um ser humano na sua total potencialidade. Ele não vai depender da mãe para que ele se desenvolva. Ele tem todo um processo de desenvolvimento já memorizado no seu código genético e mais além. Ele traz outros processos de interferência que a mãe, e aí a gente fala do espírito, que a mãe não consegue atuar, ou seja, literalmente é um ser vivo usando um corpo. As feministas dizem, o meu corpo, meus direitos. E efetivamente o corpo pode ser dela, mas é uma vida que está ali se desenvolvendo. E um ser humano, mesmo em potencial, ali naquele embrião, que vai vir a ser um humano, ele vai vir a ser alguém com a capacidade de transcendência. O único ser vivo na Terra que tem capacidade de transcendência é o ser humano. A gente vê as pessoas defenderem o aborto e, ao mesmo tempo, se escandalizarem com o extermínio de alguns animais e fazem bandeira bonita da teoria Gaia da Terra, do James Lovelock, e não vão a fundo no que essa teoria do James Lovelock propõe. Ela propõe a extinção dos humanos. Peter Singer, que é um dos apologistas da extinção dos humanos, e é muito querido pelos ecologistas e defensores de animais, ele inspirou, em 2010, a invasão na National Geographic, na Discovery Channel, em Washington, onde um atirador entrou naquele canal de televisão e ameaçou matar todo mundo. A proposta deles, extinção dos humanos para que a Terra volte a ser natural e ser esse planeta vivo, ou seja, as pessoas defendem algumas teorias que são completamente inconsequentes. E aqueles que defendem a vida, muitos defendem a vida dos animais, os animais têm os direitos, nós concordamos, esquecem que o embrião, ele é dono de um direito quando do momento da sua formação, e esse direito é inalienável, é direito à vida. Jorge, eu vou continuar contigo fazendo a você a seguinte pergunta.
Você já começou, né, a falar acerca disso. O que a ciência diz acerca do aborto? Eu gostaria que você voltasse a falar um pouco aí desses aspectos técnicos, éticos, os efeitos psicológicos e fisiológicos para a mulher que aborta. Enfim, nós temos a questão dos estudos, né, Dr. Jerônimo Legelme, enfim, dá uma pincelada para nós, por favor, acerca desse assunto. Se você for buscar os livros-textos de medicina ou as referências médicas hoje sobre aborto, você vai ter a surpresa de ver que a boa parte deles diz que aborto é um procedimento médico que deve ser realizado em circunstâncias especiais, dentro de hospital, gerando segurança, mas não há uma visão moral sobre o aborto. Como se o cientista ou a ciência ela fosse completamente distinta da moral, o que não é uma verdade. Porque, para defender seus pontos de vista, aqueles que estão defendendo o ponto de vista usando a ciência, eles utilizam-se de recursos morais, e moral no sentido mais elevado. Quando você procura literatura a respeito de efeitos danosos do aborto, você tem dificuldade em encontrar. Não é porque não existe literatura, é porque existe uma má vontade na publicação desses estudos. Então não há um incentivo para que estudos sobre o aborto e as consequências danosas do aborto sejam publicados. Na verdade, existe um incentivo para que se barre a publicação desses estudos. E nós sabemos que o aborto tem consequências, sim. Tem consequências para a saúde da mulher, por mais seguro que seja o procedimento realizado. Tem alguns estudos que demonstram uma incidência maior de câncer de mama em mulheres que cometem aborto, que fazem o aborto, optam pelo aborto, um nível alto de depressão entre mulheres que passaram pela experiência do aborto, uma frustração muito grande, e que gera transtornos depressivos futuros, é algo bem documentado e são estudos muito bem estruturados. As consequências para a saúde reprodutiva da mulher, essas consequências elas são muito conhecidas, são sabidas, porque são consequências da própria curetagem. Existe a consequência, o risco iminente de perfuração uterina, sem contar, isso aí só falando do próprio procedimento, sem contar o depois, porque a mulher não é um ser biológico que está ali carregando um útero e fez o aborto como se tivesse retirado um dente que é irrecuperável. Hoje em dia nem dentista gosta mais de fazer extração dentária, né? Procuram preservar. Então, você olhar para a mulher como um ser que tem um útero, e o útero é algo inerte, e retirar o produto vivo que ali está é um procedimento simples, pode ser simples para quem está olhando de fora, ou até promovendo o ato em si, o médico ou o técnico especializado, geralmente médico, né? Mas para a mulher tem uma consequência muito grande, porque para ela chegar naquele estado de gestação, já na primeira semana, o organismo dela se prepara para o desenvolvimento do embrião até a fase final, onde vem o parto. Ela é inundada por uma série de hormônios que vão propiciar a gestação, o desenvolvimento do feto, vai ter mudança nos seus tecidos, ela tem uma mudança no seu psiquismo, porque esses hormônios influenciam também o funcionamento cerebral. Isso aí a gente não está falando da parte que nós conhecemos bem, que é o intercâmbio entre a mãe e o bebê. Então, o que a gente vê e pouco se comenta é que a mulher carrega em si, o seu útero, na verdade, é uma janela de comunicação com o outro ser. E alguns estudos já mostram isso. A mulher, ela tem um contato íntimo com aquele ser que está sendo gerado desde o início. E o aborto, ele não é realizado sem uma consequência, sem que esses hormônios que modificaram o corpo dela ou estão modificando o corpo dela, eles diminuem abruptamente sem causar consequências. Causa consequências, sim.
O que a gente mais lamenta é a predisposição do establishment científico que não aceita com muita facilidade publicação de estudos que demonstram efeitos maléficos do aborto. Então não existe uma ciência desinteressada. Aqueles que a gente vê o ministro atualmente dizendo ciência, 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 foco, 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 não existe ciência desinteressada. E Chesterton já dizia, não existe tirania pior do que a tirania científica, porque a ciência, ela atende também os interesses de quem a financia. O que nós podemos dizer é que o aborto, ele traz consequências, sim, para a mulher, principalmente consequências psicológicas, um aumento do risco de depressão, um aumento de uma predisposição para determinados tipos de câncer ginecológico, quando não, alguns casos, de depressão grave a ponto de chegar ao suicídio. Ô Jefferson, antes de você pegar o gancho aí, eu gostaria só de fazer uma colocação para o Jorge. Jorge, você conhece a história do Dr. Bernard Nathanson, né? Sim, sim. Você podia comentar alguma coisinha para a gente, por favor? Na verdade... O Dr. Bernard Nathanson era considerado o rei do aborto, né? O rei do aborto. Ele de repente, ele se dá conta que está lidando com um ser vivo, né? Alguém que depois de tantos abortos, ele começa a ouvir o clamor daqueles abortados. E ele toma um susto muito grande quando ele sente a criança que ele vai abortar, segura a mão dele, né? O dedo dele, ele sente um movimento de preensão. E ele, então, a partir daí, ele muda radicalmente a sua atividade, passa a ser um militante contrário ao aborto, né? Jefferson? Eu gostaria de aproveitar o gancho falado pelo Jorge e também tratar de um assunto muito pouco explorado, pelo menos quando a gente discute isso, que é a questão da saúde emocional dos profissionais de clínica de aborto, aonde o aborto é legalizado. Os profissionais, as pessoas que trabalham nas clínicas de aborto, principalmente nos Estados Unidos, numa instituição privada que patrocina abortos, são clínicas, né? Uma grande empresa abortista chamada IPPF. Os casos de depressão, os casos de esfacelamento familiar por conta da condição emocional desses profissionais, porque eles veem crianças sendo jogadas em cestos de lixo o dia inteiro. O dia inteiro. Há uma banalização da morte. Muitas vezes eles veem complicações também nas mulheres que estão passando pelo procedimento de aborto. As pessoas acham que o fato de estar numa clínica, vamos colocar uma coisa ascética, uma coisa pasteurizada, bonitinha, que ali não está sendo feito um procedimento, e um procedimento invasivo no corpo feminino, que o resultado desse procedimento vai ser a morte de um ser que estava sendo gestado. É contra a natureza humana, por causa do nosso instinto de sobrevivência e por conta do nosso instinto de reprodução, é contra a nossa natureza matar criança. E um feto ou um embrião é uma criança em desenvolvimento. Então, existe também a sequela para as pessoas que promovem isso. E se a mulher ela tem as consequências físicas e psicológicas, as pessoas que estão ali, elas também não estão isentas. Se nós trouxermos para a seara espírita, vamos pensar num ambiente desse, com os espíritos que estão ali, os desencarnados que estão ali, para incentivar esse procedimento assassino, ou que são vítimas desse procedimento assassino. Que tipo de atmosfera fica impregnada numa sala dessa, num local desse, onde a pessoa todo dia vai trabalhar? Então, essas reflexões, nós somos espíritas. Essa coisa do Estado é laico, eu não quero entrar aqui no mérito fora do centro espírita, porque mesmo o Estado sendo laico na sociedade em geral, independente da crença
de cada um, as leis são feitas pela cultura. Um dos ingredientes da cultura é a crença religiosa. Então, dizer que o Estado é laico para impor uma visão ateia é uma distorção. O Estado é laico porque ele não privilegia nenhuma religião em particular, mas o Estado não pode estar dissociado da cultura do povo que elege os seus representantes. A lei é fruto dessa cultura, mas trazendo para a seara espírita, pelo olhar da revelação espírita, nós conhecendo a questão das obsessões, das subjugações, das influências, será que vale a pena nós apoiarmos esse tipo de demanda? Tem que ter uma reflexão muito boa sobre isso. Jefferson, eu continuo contigo, inclusive dentro dessa linha aí que você utilizou agora para finalizar a sua fala, gostaria de fazer a seguinte pergunta. Aqui podemos atribuir o entendimento de alguns espíritas que se dizem favoráveis à descriminalização do aborto e que inclusive utilizam para embasar os seus pensamentos até mesmo passagens evangélicas, tais como a da mulher adúltera, né, na qual consta a fala de Nosso Senhor Jesus Cristo: quem não tiver pecados que atire a primeira pedra. O que nós podemos dizer disso? Existem dois tipos de confrades que defendem a descriminalização do aborto. Existe um confrade que acha que já existe uma punição para a mulher que aborta pelo próprio fato de uma gravidez indesejada. Isso para ela já é um peso, já seria um martírio, e ainda mais se submeter a um processo abortivo. Então essa mulher já estaria, ela, sendo penalizada. Então o Estado não poderia penalizar ainda mais com uma detenção, né, com o regime fechado para essa mulher. Existe um outro tipo de confrade que segue uma agenda da sua preferência política. E essa agenda política, ela tem um outro objetivo, que não é a teoria da conspiração, isso aí é muito bem documentado, que, segundo uma visão ideológica, se você quiser implementar um Estado revolucionário, você tem que acabar com a cultura chamada de cultura burguesa, que é uma cultura com base patriarcal, ou seja, o chefe da família é o pai. Hoje, como já não tem mais a questão da chefia da família, até porque a maior parte das famílias ela é sustentada pela mulher, que muitas vezes não tem a figura do homem, tenta-se desacreditar na instituição família, para que o Estado, sim, eduque as crianças e os valores sejam passados pelo Estado, não mais pela mãe, não mais pelo pai, não mais pelos avós. Então, esses confrades que estão alinhados com essa ideologia, eles querem trazer essa ideologia para dentro do centro, para impor uma cartilha política. Só que nós temos que pensar como espíritas. Como eu disse, espiritismo não é o que eu gosto, o que eu penso, o que eu quero. O espiritismo é uma lei da natureza. Então a revelação espírita revela as consequências para o espírito de ter seguido ou ter transgredido essas leis. O que acontece? Nós sabemos que para o espírito imortal, como eu falei no começo da minha participação, existe uma transgressão das leis espirituais. Mas do ponto de vista terreno, onde o aborto foi descriminalizado, a tendência é que as pessoas olhem com naturalidade para a prática do aborto. Dessa forma, elas recorrem ao aborto com maior frequência. Recorrendo com maior frequência, porque o aborto começa a ser entendido como um método contraceptivo. No caso aí, né, pós-conceptivo, após a concepção. Então, começa a ser visto de uma maneira natural, uma maneira banalizada, o aborto.
Então, países onde o aborto é aprovado, a mulher tende a recorrer mais vezes. Então, nós estamos falando da mulher mais exposta a essas consequências orgânicas, a essas consequências psicológicas, emocionais, e também a mais assassinatos de crianças no ventre das suas mães. O espírita que incentiva isso, o que ele está fazendo? Incentivando um número maior de assassinato de criança. Muitos dizem assim: eu não faria aborto, mas eu não posso impor ao Estado, ou melhor dizendo, não posso impor à sociedade que outras pessoas que pensem diferente, que acreditem diferente, façam ou deixem de fazer. Mas se você raciocinar por essa linha, você justifica qualquer coisa. Eu não me drogo, mas eu não posso impedir que as drogas sejam legalizadas. Eu não cometo suicídio, mas eu não posso impedir que as pessoas se suicidem. Eu não sou a favor de sexo grupal, mas eu não posso impedir que as pessoas façam. Então nós caímos num relativismo moral que o que dá cola para a sociedade são os seus valores. Se nós tirarmos os valores da sociedade, cada um começa a ser só um indivíduo. Não tem o que nos une. A cultura é a expressão de um povo. A legislação de um povo é expressão da sua cultura. Então é terrível quando nós vemos espíritas que não param para pensar que incentivando esse tipo de raciocínio, estão incentivando também o inverso daquilo que eles acreditam, daquilo que muitas vezes eles pregam no centro, em nome de um politicamente correto. Politicamente correto não é lei de Deus. Politicamente correto não é lei moral. As leis morais vêm de Deus. Se tem Deus, tem certo e tem errado, tem bem e tem mal. Existe bem, é o que se aproxima da lei de Deus. Existe mal, é o que se afasta da lei de Deus. No episódio da mulher adúltera que nós encontramos no Evangelho de João, o que Jesus fala para a mulher? As pessoas só falam assim, né? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas e a sequência do diálogo? Ninguém te acusa? Então eu também não vou te acusar. Vai e não peques mais. Pecar, na visão judaica, é todo o ato que vai contra a lei de Deus, principalmente em relação à Torá. A Torá é a lei de Deus. Tudo que vai contra a lei de Deus é pecado. O que Jesus fala para ela? Vai e não peques mais. Não vá contra a lei de Deus. O que Jesus... Jesus almoçava, jantava com os pecadores. Sim, para que o corrupto deixasse de ser corrupto, o adúltero deixasse de ser adúltero, o ladrão deixasse de ser ladrão, a prostituta deixasse de ser prostituta. É para isso que tem a boa nova, o Evangelion, é a pregação de uma conversão. Em grego, a palavra que utiliza no Novo Testamento é metanoia, mudança de mente, mudança de visão. Pois bem, se nós somos espíritas e nós entendemos que nós fazemos parte da mudança do mundo, né, essa mudança de planeta, de provas e expiações, mudança para um planeta de regeneração, nós espíritas não acreditamos na regeneração, nós não acreditamos na metanoia. Como é que o mundo vai mudar? Então, nós espíritas temos que ter essa postura e não abrir mão do nosso espiritismo em nome de uma agenda laica. Jorge? Então, é interessante que o Jefferson colocou muito bem, aqueles que se dizem, olha, eu não sou a favor do aborto, eu sou contra criminalizar quem pratica o aborto. E, a partir daí, eu sou contrário à criminalização do aborto, ou seja, é como se aquele que se colocasse em posição contrária ao aborto
estivesse na posição de juiz apontando o dedo para aquela mulher que faz o aborto. É totalmente diferente, é distinto. Ninguém, né, quando você defende a vida, você não está acusando a pessoa que optou pelo aborto. Você está ponderando que o ato é criminoso e você tira a vida de alguém. E você questiona o direito de alguém retirar a vida de um ser indefeso. Agora, muitos que defendem isso e defendem o espiritismo, usam o termo espiritismo progressista, né? Muitas vezes também estão defendendo um pensamento que não passou pela cabeça deles. Eles pegaram emprestado e defendem. E se for perguntar quando que começa isso, o Jefferson falou da Planned Parenthood, que começa com Margaret Sanger. Eles tiveram uma ligação íntima com o nazismo, ou seja, o eugenismo, ele está na base ali começa com Thomas Malthus, já lá no final do século XVIII, e o eugenismo ele ganha força com um livro muito infeliz de Charles Darwin, e que ele vai falar da condição do homem, e ele diz que o homem mais bem selecionado, ele deve passar pela seleção natural, ele deve continuar vivo. E o que é muito interessante também, a grande burguesia americana, recém-enriquecida e começando a dominar o mundo, apoia com uma facilidade muito grande as ideias de Margaret Sanger, apoia com uma facilidade muito grande, facilidade de dinheiro, movimento eugenista. Eles, inclusive, patrocinam alguns eugenistas já nazistas. Já na época Hitler estava no poder, eles patrocinam algumas conferências que ocorrem na Alemanha e também nos Estados Unidos. E a Planned Parenthood, ela surge ela vem como herdeira das clínicas de planejamento familiar de Margaret Sanger, e sempre apoiada pela Ford Foundation e grandes conglomerados financeiros, e atendendo não a burguesia americana, mas a população negra dos Estados Unidos e de hispanos. Ou seja, e vendem o discurso. Eles vendem esse discurso para as Nações Unidas, que vão financiar através do Nações Unidas e Banco Mundial. E aí a gente vê na Índia, na época da Indira Gandhi, uma pressão, já que a Índia estava num processo, vinda de um processo muito difícil, empobrecido, as pessoas morrendo de fome, sem dinheiro. O Banco Mundial, sim, empresta com aval dos Estados Unidos, desde que você implante uma política de planejamento familiar. Esse mesmo grupo do Banco Mundial, e a gente está falando aqui, já passamos da questão ideológica, a gente está falando de países capitalistas também. Esse mesmo grupo apoia a política de planejamento familiar da China, que mata literalmente bebês, a política do filho único. Voltando à Índia, na época da Indira Gandhi, eles distribuíram gratuitamente dispositivos intrauterinos, mas esses dispositivos vieram de indústrias cuja produção tinha sido contaminada. Nós tivemos algumas etnias da Índia que foram praticamente dizimadas por essa política. As mulheres morriam de infecção. Outras se tornaram estéreis, e ao longo de algumas gerações essas etnias elas foram reduzidas de um modo muito expressivo. Então aquele que diz, eu não acuso a mulher que faz o aborto, por isso eu sou a favor da descriminalização, ele não está pensando pela cabeça dele. Ele foi muito bem doutrinado pelo determinismo cultural que o Jefferson colocou, que vê a estrutura patriarcal representada no cristianismo, por isso que família acaba sendo um crime muito grande para essas pessoas. Ele está repetindo o que ele acha muito bonitinho, que está na mídia e não quer ir contrário. Ele acha que todo mundo tem direito, e o direito é igual para todos, desde que se concorde com eles. E o que o Jefferson falou antes, o relativismo moral é algo que o próprio termo já diz, não vai te levar a lugar nenhum. Porque se tudo é relativizado, você não tem uma moral absoluta. Você, inclusive, começa a negar a realidade. A realidade é só aquilo que eu estou vendo, só o meu mundo, e a gente sabe que não. Existe uma realidade subjacente que nos sustenta.
por mais que a gente não participe diretamente dela, através de nossas reflexões. Mas a gente tem que começar a pensar. E ser espírita desenvolver o raciocínio, inclusive. A gente pegar como exemplo Allan Kardec na Revista Espírita em 1858, ele disse que demorou muito para aceitar a reencarnação. Não é porque os espíritos falavam. Ele fez todo um processo de análise filosófica. E analisando a justiça divina a partir de dados filosóficos, ele falou, poxa vida, a reencarnação ela se sustenta filosoficamente. Então, se ela tem uma base filosófica, essa base é inabalável, podem até falar o contrário, mas eu aceito como verdade. Isso a gente deixou de fazer, né? Porque se o partido, ou o ídolo, ou alguém, ou o youtuber diz que aquilo é legal, eu estou indo atrás. É uma pena isso. Eu vou aproveitar, inclusive, e deixar uma indicação aqui bibliográfica, que vocês também fiquem à vontade para fazer o mesmo. A obra Precisamos Falar sobre o Aborto, Mitos e Verdades. Para quem quiser conhecer o tema, é uma obra excepcional, com vários coautores, né? A organização do Marlon de Rosa, um grande estudioso do assunto. Tá? Fica a dica aí para todo mundo. Um livro interessante também é do... Adriano, um livro interessante também é do Francisco Raso, que é filósofo da Unicamp, chamado Contra o Aborto. Fantástico. São argumentações filosóficas. Bacana. Pessoal, eu vou fazer mais uma pergunta para vocês. Começar aí com o Jorge. O que dizer às mulheres e homens que já praticaram o aborto? Já pratiquei o aborto. E agora? Né? O que eu faço disso? E é importante que eu estou inserindo a figura do homem aqui, porque muitas vezes fica a impressão de que só a mulher é responsável pelo aborto, né? Quando muitas vezes são os homens que são responsáveis indiretos e às vezes até diretos pelo abortamento, é o pai, é o namorado, é o amante, enfim. Nós temos a figura do homem muito presente aí nessa situação do aborto. Então, assim, o aborto já aconteceu. Eu, mulher, ou eu, homem, já pratiquei o aborto. E agora? O que eu faço? Interessante, uma vez eu estava, já tem alguns meses, eu estava retornando de uma visita breve na casa da minha mãe, e minha esposa ainda estava atendendo na clínica, e eu sintonizei numa rádio aqui de Anápolis, e quem estava falando era um paciente meu que é pastor. E eu me dei conta de que estava fazendo interpretação dos Salmos, e eu me dei conta de que, efetivamente, o Antigo Testamento ele traz-nos toda a bagagem para chegarmos nesse momento de transição. E o Evangelho de Jesus já nos dá o roteiro para o mundo de regeneração. Mas eu me prendi muito no versículo 7 do Salmo 25, em que o salmista diz, não vos lembreis dos pecados de minha juventude, dos meus delitos, em nome de vossa misericórdia, lembrai-vos de mim, por causa de vossa bondade, Senhor. Eu acho que é o que a gente deve levar em conta. O que foi perpetrado de erro não tem volta. Aconteceu. O que a gente não pode é ficar preso no erro e preso no delito, no pecado, e remoendo aquilo. Algumas pessoas adoram ficar remoendo tudo isso, né? Mas todas as vezes que nós entramos nessa sintonia, na sintonia da culpa, nós trazemos para a nossa psicosfera os acusadores e aqueles que conosco também se sintonizam. E quando damos vazão a isso, nós saímos do nosso ponto de equilíbrio e entramos naquilo que André Luiz falou, que é aquele turbilhão de pensamentos desequilibrantes que podem nos levar a uma condição muito ruim. Então, o ato cometido, a misericórdia divina existe. Emmanuel nos diz que a providência é tão fabulosa que ela nos envia a misericórdia antes da justiça, para que a gente possa se corrigir, para que quando o momento da justiça chegue, nós estejamos preparados. Nós vamos responder por todos os nossos atos, desde os pequenos até os maiores, mas esse processo, ele não é algo assim instantâneo que é imposto por alguém de fora.
Allan Kardec, no Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, ele nos diz que é necessário primeiro o arrependimento, ou seja, nós fazemos uma análise daquilo que fizemos e aí ponderamos. O arrependimento vem, então, de um fato moral. Eu analisei, eu fui contra a lei de Deus, estou tendo aí uma postura moral e que não é relativista, né? A postura absoluta. A partir daí eu arrependo. Do arrependimento, aí sim vem a expiação e depois nós passamos pelas provas. Ou seja, na medida em que eu cometo um erro, eu cometi um agravo, eu posso relativizar a forma como esse agravo será corrigido. Mas ele vai ser corrigido inevitavelmente. Não que a justiça divina vai me punir como um juiz externo, mas o meu próprio entendimento, o meu próprio juízo, a minha consciência, que é onde estão gravadas as leis de Deus, ela vai me conduzir a essa correção e sempre com a atuação da misericórdia divina, nos alcançando antes que a justiça nos cobre a reparação. Então, para quem cometeu o aborto, ou cometeu qualquer tipo de erro, quem não erra na vida, né? O importante é seguir adiante. Jefferson? Eu, quando dava aula de estudo sistematizado da doutrina espírita, né, o ESG, eu costumava dizer para os meus alunos que a coisa mais difícil numa encarnação é você não seguir pelo grupo. O efeito manada, né? O efeito estouro da manada. As pessoas vão e você vai atrás. Então, na Inquisição, todo mundo achava normal você colocar fogo em herege. Fazer uma fogueira e botar uma bruxa, botar um judeu convertido, que na Espanha se chamava de marrano, queimar uma pessoa por problemas de fé. Todo mundo achava normal aquilo. Poucas as pessoas que, pegando o evangelho, olhando para a fogueira, falavam assim, mas não combina, não combina. É difícil, por exemplo, imaginem, na Alemanha nazista, poucas as pessoas olharam para a proposta do Partido Nacional, do Partido Nazi-Socialista, Nacional Socialista, que é o Partido Nazista, e falaram assim, cara, olha para o evangelho e olha para a proposta do partido. Não combina. Ah, mas todo mundo está aderindo ao Partido Nazista. Sim, mas eu não vou aderir. Porque eu tenho exatamente essa base muito bem colocada. O que nós estamos vendo hoje, por exemplo, qual é a nossa visão? E o Jorge colocou muito bem isso. Sobre a ciência e sobre o que está por trás daquilo que nós olhamos para a academia e nós falamos assim, poxa, mas eles são cientistas. Aí as pessoas olham para a Organização Mundial da Saúde e pensam na Organização Mundial da Saúde como um órgão que veio de Marte, desceu no disco voador, não faz parte de nenhum interesse da Terra, nem dos países, nem de organizações não governamentais, nem de fundações internacionais, mas que age de acordo com a ciência. Não sejamos ingênuos. O atual presidente da OMS, o senhor Tedros Ghebreyesus, se eu não me engano a pronúncia é essa, ele foi secretário, o equivalente a ministro da saúde da Etiópia. Ele escondeu na Etiópia 3 epidemias que aconteceram lá de cólera. Ele, quando participou da eleição para ser o presidente da OMS, o diretor-geral da OMS, ele foi apoiado pela China. A mesma China que a OMS botou panos quentes o tempo inteiro no que estava acontecendo em relação à propagação dessa epidemia de coronavírus. E agora, essa OMS está dizendo para nós o seguinte, que o aborto continua sendo um atendimento prioritário. Numa época de pandemia,
onde as pessoas precisam de leitos, as pessoas precisam de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, elas precisam de UTIs, elas precisam de EPIs, né, que são aqueles equipamentos de segurança para os olhos, de roupa. Não. O aborto continua sendo prioritário, sendo que, mais ou menos nos Estados Unidos, são mais de 1.500 mortes por dia. No Equador, 700 mortes por dia. A gente está vendo que os casos, tanto na Itália quanto na Espanha, estão tendo dificuldades para diminuir. Aí nós olhamos a OMS, que existem interesses de grupos, desde da Conferência do Cairo, em 1994, depois em 1995, a de Pequim, de grupos que tentam estimular uma agenda dentro das Nações Unidas. E aí nós olhamos e falamos assim, puxa, mas a OMS está falando. Não sejamos ingênuos. Não sejamos ingênuos. Não somos nós que estamos politizando o assunto. O assunto já veio politizado. O interesse dessas pessoas não é, via de regra, na vida de quem está ali na cama de um centro cirúrgico, num leito de centro cirúrgico, mas é na sua agenda. Então, sim, muitas vezes nós vamos cometer equívocos, não só pela nossa fraqueza, mas às vezes, e talvez em proporção maior, pela nossa ignorância. Ignorância de como existe interesses que não são interesses isentos, são interesses só pela ciência. Para vocês terem uma ideia, se chama de direito reprodutivo o aborto. E o aborto, pela OMS, é tido como direito humano. E os países que não legalizam o aborto são entendidos como países que, porque não legalizam o aborto, não descriminalizam o aborto, são países que promovem a tortura. Se nós não colocarmos uma barreira nisso, só para encerrar, Adriano, se nós não colocarmos uma barreira nisso, se nós não formos firmes em relação a isso, seremos sempre manipulados. Então, eu entendo que as pessoas, né, cometem erros, e é natural, todos nós cometemos, todos nós estamos sujeitos. Por isso que é importante a gente se informar, para que os nossos erros, pelo menos, sejam nossos, e não induzidos pelos interesses de terceiros. Pois não, Adriano? Eu vou fazer o último questionamento, e a bola continua contigo. Você até já começou a explanar acerca do assunto, que inclusive é o tema central, né? Nós vamos adentrar aí no tema central do nosso encontro. Você, por favor, faça alguma complementação que você entender necessária, e depois o Jorge finaliza para a gente. Essa vai ser a última pergunta. Em um comunicado publicado no dia 4 de abril, a Organização Mundial da Saúde colocou o aborto como procedimento essencial durante a pandemia do novo coronavírus, dizendo que os serviços relacionados à saúde reprodutiva são considerados parte dos serviços essenciais durante o surto de Covid-19. Isso inclui métodos contraceptivos, cuidados de saúde e de qualidade durante e após a gravidez e o parto e aborto seguro em toda a extensão da lei. Diz o trecho desse documento, que se refere às leis americanas, onde o aborto é legalizado em vários estados. Então, como é que nós podemos entender essa recomendação da OMS, Organização Mundial da Saúde, e o que leva a OMS a ter esse tipo de posicionamento? Bom, boa parte eu já explanei na minha fala anterior. Então, eu só vou complementar dizendo que é mais ou menos até a década de 60, a OMS resistia bastante às pressões de grupos que queriam não o direito reprodutivo, né, não o empoderamento feminino. Tudo isso é muito recente, da década de 90 para cá. Na década de 60 até a década de 60, a OMS se preocupava exatamente contra a malária e contra a varíola. A OMS atuava muito nos países chamados de terceiro mundo para que evitasse isso. E, por incrível que pareça, ela era muito criticada, porque as pessoas dessa elite capitalista
tinham uma preocupação com o aumento da população nos países subdesenvolvidos. Porque se aumenta a população dos países de terceiro mundo, né, tudo isso subdesenvolvido, terceiro mundo, numa visão bem estereotipada, que é a visão que eles colocam, mas o que eles dizem? Que se existe essa visão, se existe essa proposta de você acabar com a malária, acabar com a varíola, você vai ter uma explosão demográfica. E com isso, os produtos, os insumos que chegariam nos países industrializados não seriam suficientes para atender a demanda, porque eles seriam convertidos para essa população que estava aumentando nos países terceiro-mundistas. E a ideia deles não era nem o controle só pela pílula anticoncepcional, pelo DIU, pelo aborto, não, era pela esterilização. Na Índia eles promoveram esterilização. A ideia deles era esterilizar. Ou seja, é vasectomia e laqueadura. Porque era a única forma de você garantir o controle populacional. Mas isso pegou tão mal que a própria OMS tinha medo de tocar nesse assunto, que ela foi tirando o time de campo e sendo mais reservada em relação a isso. Aí outros órgãos assumiram, como a USAID, a IPAS, né, e depois eles criaram um órgão dentro da ONU, que, se eu não me engano, é UNFPA, se eu não me engano é isso, para gerir esse dinheiro para controle populacional. Como o nome controle populacional era mal visto, eles começaram a falar em direitos reprodutivos. Direito reprodutivo nada mais é do que controle populacional. E aliados com ONGs, né, organizações não governamentais, na época do governo Clinton, ele colocou essas ONGs na Conferência do Cairo, na Conferência de Pequim. A partir daí se fala de empoderamento feminino, a partir daí se fala em direitos sexuais, né, meu corpo, minhas regras, começa a ficar muito claro a partir desse momento. E hoje a OMS está completamente tomada por essa cartilha. A preocupação nunca foi a mulher. Eu achei curioso que eu mandei o folder, né, de propaganda dessa live para vários amigos e amigas, e uma moça colocou assim: mas por que só vai ter homem nessa live? Por que não tem nenhuma mulher nessa live? Porque o que importa é o conteúdo. Nós não podemos entrar nesse discurso do politicamente correto. Independente de sermos homens ou de sermos mulheres, nós somos espíritos e estamos falando para um público espírita. Se o que nós estivermos falando tem alguma impropriedade, que essa impropriedade seja mostrada. Mas se o que nós estamos falando tem fundamento, qual é a diferença de ser homem e de ser mulher para expor esses fundamentos? Nós não podemos trazer esse tipo de comportamento para os centros espíritas. O centro espírita tem que pegar o que é bom nele e levar para a sociedade, e não trazer os maus comportamentos da sociedade e colocar dentro do centro espírita. Inclusive, o mau comportamento do politicamente correto. Por conta disso, por conta dessa agenda, é impressionante a gente colocar uma pessoa que está vivendo numa pandemia no mesmo grau de necessidade de alguém que pretende fazer um aborto. Desculpa, não é a mesma coisa. Não estamos falando da mesma coisa. Passo a palavra para o Jorge. Eu acho que conhecendo o histórico recente da OMS, a recomendação da diretora de saúde reprodutiva foi coerente com o que eles defendem, né? Porque, em se considerando que durante a epidemia de Covid as mulheres grávidas e puérperas constituem um fator de risco, eles estão reforçando a política deles de saúde, que eles chamam de saúde reprodutiva. Não quer dizer que a gente concorde, né? O Jefferson colocou muito bem. A gente teve
uma figura que foi muito importante na década de 1970, que é o Robert McNamara, foi presidente do Banco Mundial, ele tem um papel importante no governo americano, e ele foi o grande agente das políticas de financiamento das políticas de controle populacional. E aborto, na verdade, o Jefferson também colocou muito bem, aborto ali no caso seria uma alternativa. É uma alternativa cara, porque exige equipamento médico, centro cirúrgico, não esteriliza e não diminui necessariamente a população. E a grande questão deles é o controle populacional partindo de uma premissa falsa. A premissa de que faltaria alimento no mundo. Hoje, nós produzimos alimentos em condições mais extremas. A Terra nunca produziu tanto alimento. E a tendência é que aumente cada vez mais a produção de alimentos. Mesmo assim, ainda existe a preocupação com o controle populacional. É algo até incoerente, né? Porque em 1919, Lenin, no discurso, ele levanta e diz que aborto é uma opção burguesa. Hoje você contra o aborto, que é opção burguesa, né? Mas na época ele dizia que o aborto era uma opção burguesa e caberia ao Estado criar esses filhos. E longe disso, porque cabe aos pais criar os filhos. Então, a própria Organização Mundial de Saúde, quem conhece o livro do Robert Zubrin é o homem que conduz os estudos para que nós possamos habitar Marte. Então, é alguém que estuda a vida. E ele tem um livro chamado Merchants of Despair, Os Mercadores do Desespero. Nesse livro, ele fala exatamente dessas políticas espúrias de controle populacional. E falando especificamente sobre um dos objetivos da OMS na sua criação, que era erradicar a malária, ele diz que nós jogamos fora o remédio mais eficaz contra a malária, que é o DDT. E aquela história que o DDT faz mal e tudo, e nenhum estudo científico sério comprovou os malefícios do DDT, e ninguém usa mais o DDT. E ele é extremamente eficaz na erradicação do mosquito transmissor da malária. Tanto que só a libertação da Itália, ela só foi favorecida porque usaram DDT nos poços infestados de mosquito, e aí sim os soldados não adoeciam e eles conseguiam prosseguir. Então, a própria OMS, ela perdeu muito sentido. Ela já começa num sentido errôneo. E hoje ela vive uma situação de total incoerência, porque ela é subserviente às potências que a financiam. Hoje nós sabemos a subserviência da OMS à China, mas ela também já foi subserviente aos interesses americanos. E os interesses americanos, até a gestão passada, no que diz respeito à política de saúde reprodutiva, elas foram conduzidas por um homem chamado Paul Ehrlich, que foi um grande mentor do principal consultor de Barack Obama, no que diz respeito à saúde produtiva. Paul Ehrlich escreve um livro que ele fala da bomba populacional, Populational Bomb, e Population Bomb, que é o nome do Paul Ehrlich. E ele fala que nós precisamos, de qualquer forma, controlar a expansão populacional. Isso é uma visão de dominação, é algo estranho, é algo desumano, porque quando você leva uma política de controle populacional adiante, você está desmerecendo determinados povos, porque geralmente essa política de controle populacional é aplicada nos países mais pobres. E eles partem do seguinte princípio: países mais pobres, menos favorecidos, com menor ingestão de proteína, não gera pessoas inteligentes. Vejamos a propaganda nazista contra judeus e eslavos, contra ciganos, por exemplo. Eles erradicaram um número grande de ciganos também, não foi só judeu que foi exterminado. Toda essa visão racista muda de nome e ganha um nome bonitinho, né? Que é o direito da mulher, o empoderamento da mulher. E a desvirilização do homem.
Hoje em dia o pessoal fala em masculinidade tóxica, ou seja, você não pode ser agressivo, você tem que ser dócil e passivo. Um cordeiro, para qual pastor conduzir? Então, tudo isso, é teoria da conspiração. A gente pode até fazer uma teoria da conspiração em cima disso, mas são fatos muito bem documentados. E, infelizmente, hoje sobrou para eles, graças a Deus, né, que sobrou para eles a defesa de métodos que efetivamente não vão levar à erradicação da humanidade. E a gente pode argumentar filosoficamente na questão do aborto. Mas se deixasse correr frouxo, nós teríamos hoje o continente subsaariano, na África, totalmente despovoado. Seriam campos de agricultura para países ricos. A mesma coisa no Brasil. Na América Latina, no Peru, essa política que o Jefferson falou de esterilização, que foi muito bem sucedida na Índia, no Peru eles enviaram, na década de 1960, uma quantidade gigantesca de dispositivo intrauterino e promoviam a esterilização em massa, de laqueadura tubária em massa, a ponto de influenciarem a própria igreja, financiando teologia da libertação, que fala dos direitos individuais, que diz que você pode, e aí as políticas de planejamento familiar impostas e não escolhidas, tudo isso tem por trás mentes que pensam não no bem-estar da mulher, no empoderamento da mulher, na libertação da mulher, mas têm um interesse muito pessoal. Geralmente representam grupos que, infelizmente, acabam por conduzir a humanidade por serem donos de um poder econômico muito forte. E cabe a gente contestar no limite das nossas forças, né? Meus amigos, infelizmente nós já vamos precisar partir para o encerramento. Tem assunto para a gente fazer umas 10 lives dessa, não tem? Acerca dos mais... A gente fica uns 3 dias aqui, né, Jefferson? Com certeza. E nós vamos marcar outras, porque foi muito bacana, muito bacana, muito elucidativo. Nós vamos então partir para as considerações finais, mas brincando contigo, Jefferson, vai ter mulher sim na nossa live. A Ivana tá aí? Cadê a Ivana? A Ivana tá oculta, ela é a mulher da live. Só que não, mas ela vai aparecer. Ivana Reich. A Ivana é a presidente do IGES, o Instituto Goiano de Estudos Espíritas, ex-presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás. Eu tô chique aqui, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar. A camiseta do IGES, cadê? Olha, bonita essa camiseta do IGES, tá vendo? Chique. Ivana, eu vou passar para os nossos amigos fazerem as considerações finais e depois você faz para a gente, por favor, a divulgação da nossa live de quarta-feira, tá bom? Perfeito. Deixa eu começar aí com o Jefferson. Jefferson, as suas considerações finais, meu amigo. Parabéns pela iniciativa, o IGES merece as nossas palmas, é muito importante a gente aproveitar esse período que as pessoas estão em casa para levar esse conhecimento, porque eu tenho certeza que todos nós, né, mesmo a Ivana que não falou, o Adriano que só fez o papel de moderador, mas que é um profundo estudioso do tema, assim como eu e o Jorge, é importante a gente aproveitar esse espaço para levar esclarecimento para as pessoas, porque as pessoas... como eu disse, elas estão na ignorância, ou seja, a falta de conhecimento. E tem que se debruçar em muito livro, muito artigo que às vezes não é publicado em português, pesquisar bastante em biblioteca, Google Acadêmico, para ter isso. Então é tão bom a gente poder levar isso já mastigadinho, traduzido para as pessoas. Parabéns ao IGES, muito obrigado aí pela oportunidade, é um prazer estar com o Jorge mais uma vez, e espero que tenhamos outras oportunidades desse encontro fraterno. Fiquem com Deus. Nós agradecemos imensamente. Jorge. Uma honra ter sido convidado para esse debate. Estar ao lado do Jefferson realmente é muito enriquecedor, do Adriano, da Ivana. Agradeço muito. Lembrando, vendo aqui um comentário da Odília Azevedo, lembrando que nenhum de nós defende encarceramento ou punição da mulher que pratica o aborto. O que a gente faz é defender a vida, e o que a gente mais quer é levar
as pessoas a pensarem efetivamente no que vão fazer. Aborto não é um direito reprodutivo. Aborto é você tolher uma vida, né? Aborto é você retirar uma vida, a oportunidade de um ser vivo, você retirar os direitos de alguém que os possui. E a nossa Constituição já garante isso. O embrião, ele tem direitos adquiridos. Então, é uma alegria grande estar aqui. Parabéns ao IGESE, parabéns ao Jefferson pelas belíssimas colocações. Obrigado, Ivana. Obrigado, Adriano, pelo convite. E até a próxima. Experiência interessante, né? Fazer lives. E essa pandemia tem nos propiciado isso. Um abraço grande. Jorge, nós que agradecemos, viu? Sempre um prazer estar contigo, tá bom? Alegria grande. Ivana, nós vamos ter outra live. Que coisa, hein? Que live bacana, hein? IGESE trabalhando, com força total. Ivana, fala pra gente da live de quarta-feira. Antes de falar da live de quarta-feira, eu só gostaria de comentar o que já foi comentado, mas que é importante nós frisarmos. Aborto é assunto para qualquer pessoa, aborto não é assunto de mulher. Aborto é assunto nosso, seres humanos reencarnados aqui na Terra. Então, tanto faz se são homens, se são mulheres comentando. Enquanto os nossos companheiros falavam sobre o assunto, várias mulheres aqui assistindo e acompanhando. Então é isso aí, somos todos nós juntos em torno da defesa da vida. E é muito importante nós frisarmos que, assim como mesmo disse o Jorge, a intenção não é colocar nenhuma mulher atrás das grades, não, mas é que a gente realmente reflita sobre o que representa realmente o aborto. Mas nós estamos trabalhando, aproveitando aí esse período de quarentena em casa, nós teremos na quarta-feira, depois de amanhã, no dia 15, né? Nesse mesmo horário, às 21 horas, uma nova live, em que eu estarei conversando com duas pessoas muito bacanas, muito amigas, muito importantes, que é o Felipe Menezes, que ele é vice-presidente da Federação Espírita do Amapá. A Federação do Amapá tem um projeto de defesa da vida, foi feito inclusive um curta-metragem, eles fazem um trabalho de esclarecimento com jovens em escolas públicas no estado, porque é um trabalho supra-religioso, mas que traz informações muito importantes acerca do aborto e do suicídio. E nós teremos também conosco o Dr. Alejandro Veras, que é da AME, da Associação Médico Espírita de Osasco. Ele integra a equipe da Federação Espírita Brasileira, que tem produzido para nós uma série de conteúdos informativos sobre a questão do suicídio na campanha Prefiro Viver. Então, a temática que nós vamos tratar na quarta-feira é exatamente sobre a questão do suicídio em tempos de crise. Porque se nos dias normais, no período normal das nossas vidas, nós temos a informação de que a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo, como fazer para ajudar para que esse número não cresça em função de todas as consequências desse isolamento social e dessa crise humanitária que nós estamos passando. Então nós deixamos aí o convite para todos que possam também nos acompanhar na próxima quarta-feira, às 21 horas, aqui no Facebook do IGESE. Ivana, eu gostaria de pedir para você ficar por aqui para você fazer a nossa prece de encerramento, tá bom? Combinado. Eu só gostaria de ver com os meninos, vou chamar de meninos porque nós somos bem novinhos, se vocês têm alguma divulgação para fazer de rede social e dos trabalhos espíritas, enfim. Jefferson, teria alguma divulgação para fazer? A respeito desse tema, eu tenho uma playlist na minha página, no meu canal do YouTube, chamado Seminário Vida, onde eu abordo esse assunto por 3 vertentes. A questão do aborto e as fundações internacionais, a questão do aborto e o movimento feminista, e a questão do aborto com o discurso de gênero. Então, para as pessoas que quiserem se aprofundar, ali tem uma vasta bibliografia, são trazidos muitos assuntos. Também tem o seminário que eu participei aí em Goiânia o ano passado, né, Aborto, Diga Não e Saiba o Porquê. E as pessoas que quiserem se aprofundar, sugiro dar uma visitada lá. Jorge? Eu sempre divulgo, que eu acho muito interessante, o livro da doutora Marlene, contra o
o clamor da vida, né, contra o aborto intencional. E eu sou ruim marqueteiro, acho que a próxima live que eu vou estar vai ser no sábado pela Federação Espírita dos Estados Unidos. A gente vai falar sobre contribuições de Allan Kardec para a ciência. Desculpa, eu perdi aqui, no sábado? Sábado, meio-dia no Brasil, acho que 11 horas, horário de Nova York. Mas eu não sei nem o endereço da página, tá. Depois eu mando para o Gese. Tá joia então. Nós agradecemos demais. Olha, um prazerão ter participado aí com vocês desse momento magnífico e esclarecedor. Um grande abraço para vocês. Jorge, Jefferson, muitíssimo obrigado. Gostaria de deixar um grande abraço para o pessoal do Comitê Goiano da Cidadania em Defesa da Vida, né, do qual sou vice-presidente. Nosso presidente é o Lorivan Macedo, que também é espírita, um grande trabalhador em defesa da vida, e a toda a nossa equipe. O Comitê Goiano da Cidadania em Defesa da Vida, que tem assim imensas conquistas, só é o que é pela participação de cada um. Eu não vou nem nominar aqui, senão eu vou ser injusto com alguém, né, porque todos são extremamente importantes. Então, um grande abraço. E é bom ressaltar, porque tem muita gente do movimento espírita que fala assim, o que nós espíritas fazemos de efetivo para auxiliar as mãezinhas em situação de risco, em virtude, né, de uma gravidez indesejada. Então eu gostaria aqui, a título de exemplo, porque são N trabalhos que têm essa finalidade, de mencionar aqui a Casa Amor de Mãe, que é vinculada ao Centro Espírita Caridade o Caminho, aqui de Goiânia, o Instituto Vida Bezerra de Menezes, né, sob a coordenação do Jaime Ferreira Lopes, que participou conosco daquele seminário na FEEGO em 2018, e o Lar Preservação da Vida, lá de Maringá, no Paraná, trabalho muito, muito bacana, além de instituições de acolhimento não espíritas, né, como o Núcleo de Apoio Gerar Vidas, sob a coordenação da Denilze, e a Casa Mãe de Deus da Comunidade Católica de Evangelização Luz da Vida, esses dois últimos trabalhos mencionados aqui de Goiânia. Então, eu quero deixar um imenso abraço para essa galera, para essa turma aí do Comitê Goiano da Cidadania em Defesa da Vida. Gostaríamos, então, de agradecer novamente a todos os participantes, a Ivana, que esteve aí no bastidor, dando todo esse suporte para nós. Muitíssimo obrigado, Ivana. O público que acompanhou essa live, né, inclusive o público aí que se manifestou no chat, os seguidores das nossas redes sociais, as redes do IGESE, né, nossa página de Facebook, Instagram, YouTube, né, muito obrigado por estarem acompanhando as nossas atividades. Então não se esqueçam, quarta-feira, 21 horas, mais uma live imperdível, tá? A Ivana vai estar coordenando essa live para a gente, só para reforçar. Prefiro viver, mesmo em tempos de crise. Não percam essa live da próxima quarta-feira, dia 15 de abril, a partir das 21 horas, tá bom? E eu gostaria, então, para nós encerrarmos, pedir para a Ivana fazer a nossa prece de encerramento. Vamos, então, mais uma vez agradecer a Deus, nosso Pai, por tantos benefícios que Ele nos concede, especialmente pela oportunidade dessa reencarnação. Estamos na Terra num momento tão expressivo e tão importante. Muito obrigada, Senhor, por nunca nos desamparar, por estarmos sempre acompanhados dos nossos benfeitores, dos nossos amigos espirituais, que sempre buscam nos auxiliarem com seus bons conselhos. Que nós possamos, Senhor, estarmos atentos para nos sintonizarmos sempre com o bem e assim agirmos de forma que possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Beijo no coração de cada um de vocês. Deus nos guie. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.